CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. Andréia Salsa, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia aos nossos ouvintes, colegas do estúdio. Tudo bem por aí? Depois dessa chuva que caiu em Vitorinha essa manhã. É bem-vinda, né? Porque a gente estava numa seca tão grande, né? Toda chuvinha a partir de agora é bem-vinda. Mas só não pode vir com exagero, né? É verdade, é verdade. Agora vamos lá. Também não dá para exagerar nessa relação entre chefe e funcionário, principalmente se o chefe for mais novo que o funcionário. Tem alguns problemas, algumas dúvidas. O pessoal está exagerando nisso? Existe uma realidade nos dias, né, mesmo que a gente vem vivendo nessa geração Z com os mais velhos? Esse é um tema interessante, Patrícia, que está vindo com força, mas ainda é um percentual baixo, né? Profissionais da geração Z ocupando posição de liderança, mas é importante a gente entender que o tempo está passando, inclusive para a geração Z. E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente pensa que geração Z são os nascidos em 96 até 2010, é claro que tem uma camada muito jovem, que inclusive uma grande camada nem entrou ainda no mercado de trabalho e começa aos 14 anos, mas ela se encerra aos 28. E 28 anos é jovem, mas não é tão novinho assim. Eu fiquei lembrando, Patrícia, de que eu casei com 23 anos, tive minha filha com 26 e minha primeira posição de liderança foi aos 27. E eu não sou da geração Z, sou da geração X, né? Mas também assumi uma posição de liderança muito jovem. Essa lógica acaba acontecendo ainda hoje no mercado de trabalho, mas me parece que o grande diferencial, inclusive eu estou curiosíssima para entender como que a geração Z vai se comportar em posição de liderança agora no mercado, porque os valores, né, o que se valoriza, o discurso, o que está mobilizando o mercado de trabalho é completamente diferente de uma pessoa da minha geração ou até da geração baby boomer, que são ainda os mais maduros, quando assumiam posições de liderança jovens, e o que é a geração Z, né, agora ocupando posição de liderança também jovem. Então, me parece que a grande diferença é essa, mas como ainda tem poucos postos, né, sendo ocupados por profissionais da geração Z, a gente ainda não dá para ver grandes mudanças nesse mercado, mas eu estou bastante curiosa para ver como que vai funcionar esse comportamento da geração Z em locais de liderança. Qual o principal conflito, digamos assim? Eu acho que tem alguns conflitos que eles são parecidos independente da geração quando a gente ocupa uma posição de liderança ainda jovem, que normalmente são dois, Patrícia. O primeiro é que às vezes você, e quase sempre, você vai liderar pessoas mais velhas que você. Uhum. E aí tem uma delicadeza nesse processo, porque às vezes você vai ter que lidar com a frustração daquele que não foi o promovido da vez, né? Então, pessoas que são mais maduras e que criaram ali a expectativa de ocuparem aquela posição e às vezes você, mais jovem, foi ali e ocupou. Então, tem um processo natural de, em determinado grupo da equipe, criar resistência por estar sendo liderado por alguém mais jovem, porque ainda tem gente que acha, né, claro, maturidade, né, tempo de carreira interfere, mas não necessariamente os mais maduros têm mais competência para ocupar a posição de liderança do que os mais jovens. Então, esse é um primeiro, vamos dizer, delicadeza, problema que se enfrenta quando se ocupa uma posição mais jovem. E tem uma outra, que talvez seja até mais delicada, Patrícia, é quando a gente é par de um grupo e a gente se torna líder daqueles que já foram da nossa equipe, tá? Dentro da mesma empresa. Então, porque quando você chega numa empresa em posição de liderança, é diferente de quando você se torna liderança, quando você é pensado dentro de uma equipe para liderar aquele time que ontem eram seus pares.
Então, é muito difícil quando junta os dois, quando você é muito jovem e quando você era par e vira chefe da equipe, tem essa complexidade. Então, isso eu entendo que sempre existiu, independente dos tempos atuais ou do passado, sempre foram dilemas muito delicados de ter que se relacionar quando a gente assume posição muito jovem. Mas quando a gente coloca a lupa para o tempo atual, aí tem as características, que são as características clássicas de alguém que ocupa a geração Z, que, por exemplo, e aí como eu disse, que eu estou muito curiosa e desejo, inclusive, que a geração Z mantenha, né, essa narrativa, esse discurso e esse valor, por exemplo, de um maior equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional, né? E é claro que a cultura de uma organização, ela não é construída só pela liderança, é construída por todas as pessoas, né, que fazem parte de uma determinada organização, mas é inegável que a liderança tem uma influência muito grande na constituição de uma cultura. Na medida em que eu tenho, né, a liderança sendo cada vez mais ocupada, e é importante falar que hoje 25% da força de trabalho globalmente já é ocupada pela geração Z, aí eu entendo que se a geração Z não alterar o discurso, né, e nem as suas bandeiras, nem a sua forma de pensar o trabalho, a tendência é que os novos modelos de trabalho sejam implementados priorizando um pouco mais o equilíbrio entre vida pessoal e profissional, que, por exemplo, na minha geração, isso não era lá tão relevante, tá? Inclusive, né, a gente já teve aqui um quadro no nosso CBN Vida Profissional falando da figura do workaholic, que muitos profissionais da geração X, né, tem essa característica de centralizar muito a vida no trabalho e pouco equilíbrio entre vida pessoal. Então, esse me parece que é um elemento que vai diferenciar com a geração Z ocupando posições de liderança. Uhum. Ceder faz parte de qualquer relacionamento, inclusive no trabalho. Você pode, em vez de enxergar um choque de gerações, porque tem a geração Z que procura esse equilíbrio e a geração X que bate cartão, que vai todo dia para o trabalho, e muitos até falam, não entendo como é que dá para trabalhar em casa, eu preciso ir trabalhar fisicamente no meu escritório, no meu local de trabalho. Dá para ceder um pouquinho de cada lado, né? Ai, dá, Patrícia. Inclusive, eu tenho dito assim, em espaços em que eu tenho sido convidada para falar sobre essa temática, que é desafiadora, né? A temática é intergeracional, mas eu acho que a gente tem que complicar menos, sabe? Eu acho que tem gente complicando demais, mais do que o necessário, porque são seres humanos, são pessoas que estão trabalhando no mesmo espaço, e tem um princípio, né, que sempre foi muito valorizado e continua sendo muito valorizado, que é o respeito, né, que é o diálogo, que é reconhecer que os tempos mudaram. A gente e óbvio que os tempos mudaram, porque a gente acabou de ouvir uma reportagem belíssima aí sobre a cultura pomerana. Que bom que o mundo mudou, porque se estivesse lá atrás ainda tinha, né, toda essa agressividade que a nossa matéria trouxe. Então é natural que o mundo vá mudando. Então eu entendo que tem gente complexificando mais do que deveria essa relação, eu entendo, onde há respeito, há diálogo, reconhecimento de que os tempos mudaram, que sim, os modelos de trabalho anteriores, eles precisam ser questionados e modificados, porque não cabe mais no mundo atual. Então, me parece que a gente precisa refletir sobre isso, encontrar caminhos, mas é um dado de realidade inquestionável, Patrícia. Uhum. A geração Z chegou, né? Eles estão amadurecendo, nós também estamos envelhecendo, e como um fluxo natural, né, da carreira, do mundo do trabalho, essas questões vão sendo substituídas, mas, sem dúvida alguma, tem seus dilemas, mas a gente precisa gerar menos complexidade do que o necessário para a gente poder caminhar um pouco mais de tranquilidade, né?
E aí entra essa parte do ceder, né? Nem os mais velhos têm que bater pé dizendo que o jeito deles está certo, nem os mais novos precisam jogar na cara que eles precisam se modernizar, né? Acho que é o respeito do mais jovem perguntar e tentar entender a experiência do mais velho, e o mais velho dizer, olha, eu estou velho, a geração é outra, na minha época eu tinha esses recursos, hoje em dia os recursos são infinitos. A humildade também de reconhecer que ele também pode mudar e nunca é tarde para isso, né? Então, dos dois lados, cedendo, conversando, dá certo. Eu sempre gosto de falar, quando eu estou nos ambientes falando de relações intergeracionais, que a liderança, né, independente de ser jovem ou mais madura, ela tem um papel muito importante para eliminar eventual conflito entre as equipes com esses discursos, porque tem, ora, é o que você falou, né, os mais maduros falam, lá vem essa geração que chegou ontem querendo sentar na janela, não sabe nada, né, ou tem baixa maturidade, geração mimimi. E tem do outro lado os mais jovens, que às vezes têm um discurso, lá vem essa velharia que está deixando tudo lento, não sabe mexer em tecnologia e deixando essa organização avançar menos do que deveria. Então, esses dois discursos, eles não ajudam em nada, né? É a famosa, né, Patrícia, as organizações, elas refletem muito a cultura também da sociedade. A gente está vivendo um momento delicado de polarização. E essa polarização, às vezes, e muitas vezes, vão para o ambiente corporativo, que é os jovens contra os mais maduros, né? Então, eu entendo que a liderança que captura esse tipo de conversa na equipe tem que rapidamente chamar a equipe para conversar e falar isso que você acabou de falar. Olha, tem que ter, né, o respeito, a flexibilidade, entender que as coisas mudaram, óbvio que a geração mais madura tem a contribuir, porque é a partir dela, né, que foi construído um legado, existe uma ancestralidade que precisa ser respeitada em qualquer ambiente profissional, e tem os mais jovens que precisam trazer e trazem um frescor, né, as questões, como sempre foi, né, Patrícia, desde a nossa época de juventude, que é assim que funciona. Nós também já fomos jovens, cheios de ideias, cheios de erros, e tinha os mais maduros lá que criavam ali, né, uma rigidez para o avanço. Então, esse é um cenário que a gente precisa encarar com um pouco mais de naturalidade. Tá certo. Andréia, muito obrigada mais uma vez de dividir seu conhecimento conosco aqui na CBN. Obrigada, Patrícia. Um beijo enorme em todos. Ótimo final de semana para a gente e até sábado que vem. Até sábado. Bom final de semana, Andréia. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.